Quero saludar meus estimados colegas e doutor. Espero que esta videoclasse sirva de base de apoio a nós outros e ajude a aclarar um pouco mais a respeito do tema. En esta videoclasse vamos tratar a respeito das informações e conceitos acerca do tema de síndrome nefrítico. Vamos passar por uma breve citação histórica, depois uma pequena introdução. Em seguida, vamos revisar um pouco sobre bases fisiológicas e anatômicas para nos ubicarmos um pouco mais a respeito do rim, seguido de uma explicação com respeito à epidemiologia e disseminação da enfermidade em el mundo. Luego, vamos a uma das partes mais importantes desta videoclasse, que é a fisiopatologia, isso é, como funciona esta enfermidade em o organismo do nosso paciente. Depois, vamos ver as apresentações clínicas da enfermidade, seguida de diagnósticos, exames complementares, tratamentos e prevenção. Espero que les guste. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de tudo, devemos aclarar bem uma coisa. Não podemos confundir síndrome nefrítico com síndrome nefrótico, que são coisas um pouco diferentes. El síndrome nefrítico há uma redução da capacidade e superfície de filtração do riñón, como vamos ver um pouco mais à frente. Já em la síndrome nefrótica, que passa é que há um aumento da permeabilidade do capilar, glomerular e el paso de proteínas, dando assim um dos signos mais comuns na síndrome nefrótica, que é a proteinúria, que não veremos com tanta força em la síndrome nefrítica, pero sí hay. Dicho isso, vamos começar. La história. Em 1792, Pence observou que alguns pacientes vítimas de uma epidemia de escarlatina também apresentaram sintomas urinários, hematúria, edema e oligúria. Em século XIX, Briggs publicou o primeiro estudo morfológico em estes pacientes com glomerulonefrite post-infecciosa. Em 1929, Longenkoop descobriu a associação entre a glomerulonefrite aguda e a infecção de vias respiratórias aguda com o estreptococo beta hemolítico. Esse número vai ser muito importante para que nós possamos entender um pouco sobre a doença. Então, vamos guardar esse nome, estreptococo beta hemolítico. Introdução. O síndrome nefrítico agudo é um transtorno originado por lesão renal aguda rapidamente progressiva, ocasionado por processos imunológicos ativados por uma infecção estreptocócica. Hasta o momento, a causa mais frequente da síndrome nefrítico agudo é a glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, pero podemos dar uma definição mais pontual sobre esta enfermidade. Podemos dizer assim: o síndrome nefrítico é uma forma de apresentação de las enfermidades glomerulares e se caracteriza por la aparição de hematúria, oligúria e dano renal agudo, lo que se manifesta em diminuição abrupta da taxa de filtrado glomerular e retenção de líquidos, que a sua vez origina edema e hipertensão arterial. Creio que esta seja uma definição mais fácil de se compreender a respeito da enfermidade. Para seguirmos com essa explicação, necessitamos de algumas bases anatômicas e fisiológicas sobre o riñón, onde se ubica, com que se hace relação e basicamente como é o funcionamento do riñón. Vamos ver isso agora. Bien, o riñón é um órgão par que se ubica
en la región retroperitoneal, entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Su aspecto normal se asemeja um pouco como se fosse um frijol de grande tamanho. Vamos citar aqui algumas relações del riñón. El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno y el hígado, y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos a través del peritoneo. Ya el riñón izquierdo se relaciona con la vértebra aorta abdominal, el estómago y el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el bazo. Vamos ver agora fisiopatologia e processos de filtração. Basicamente, o riñón trabalha com três mecanismos: filtração, absorção e secreção. O que vamos fazer agora é profundizar em cada um desses mecanismos para compreender em parte como funciona cada um deles. Vamos começar com o filtrado. A formação de orina começa com a entrada de sangue em alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola eferente que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Maupin. A maior parte do plasma sanguíneo passa de los capilares a la cápsula em um processo chamado filtração, que dá como resultado o filtrado glomerular. Do filtrado hacen parte substâncias como água, glucosa, aminoácidos, sales minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. Luego, o filtrado começa su viaje a través del túbulo urinário, a través del túbulo contorneado proximal, la asa de Helen e el túbulo contorneado distal. Luego, vamos à segunda parte do processo de filtração, la absorção. A lo largo de esto, la composición del filtrado cambia debido a la reabsorción y secreción. En la absorción, una grande parte del volumen de filtrado se reabsorbe en los capilares sanguíneos. Es decir, alrededor de 98% del agua y sustancias útiles para el organismo, casi toda la glucosa y aminoácidos, vitaminas y algunos minerales. Sin embargo, los productos restantes como ureia, el ácido úrico e incluso algo de água e minerais permanecem em el filtrado. O que nos leva a nossa última parte del filtrado, la secreção. La secreção ocorre em regiões específicas do túbulo urinário que estão rodeadas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo, se lançam substâncias tóxicas, como medicamentos e alguns hormônios, diretamente ao túbulo urinário. O resultado final é a formação de la urina, composta por substâncias não absorvidas e secretadas, como água, produtos de resulto, excesso de íons, creatinina. La urina continua seu caminho hacia o túbulo recoletor, em el qual aún se pode ocorrer absorção de água, segundo a necessidade do organismo, o que provocará uma maior ou menor quantidade de urina secretada. Agora vamos à epidemiologia. Se estima que existem 470.000 novos casos por ano em todo o mundo. Destes 470.000, el 97% se registra em los países em via de desarrollo. Se incrementa mais em pacientes acima de 70 anos de idade e em pacientes entre 5 e 12 anos. Sin embargo, esses casos são maiores em pacientes entre 5 e 12 anos. A incidência desses casos é maior em varones do que mulheres.
Aqui podemos ver que en los países industrializados la incidencia ha disminuido en la última década, cerca de 2 a 4 por 100.000 habitantes. E podemos fazer uma comparação com os números. Mientras los países industrializados tienen de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, vemos que los países en vía de desarrollo tienen de 9 a 28 casos por cada 100.000 habitantes, o que nos mostra que a aparição desta enfermidade está diretamente relacionada com as condições de vida desses pacientes. Passamos agora a la fisiopatología. Bueno, ahora les pediré un poco más de atención porque esta es una de las partes más importantes de nuestra explicación. Es un poco difícil de comprender, pero lograremos. Ya, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Vimos que es una inflamación glomerular, pero ¿por qué pasa eso? Aunque los patógenos aún no se comprenden completamente, se cree que la mayoría de los casos de síndrome nefrítico ocorrem devido a uma resposta autoimune, por lo que esto conduzirá à ativação do complemento, o reclutamento de leucócitos e a liberação de citocinas, lo que conduzirá à la inflamação deste processo. Ya, com esta inflamação tenderemos uma lesão glomerular. E qual é o problema? Que provocará esta lesão glomerular em nosso paciente? Entonces, cuando tengamos una lesión glomerular, tendremos una reducción de la superficie de filtración de los glomérulos. Con eso tendremos un cuadro de oliguria. Esta oliguria dará lugar a la retención de agua y provocará edema y la hipertensión que vemos en nuestros pacientes. Además, dependiendo de la gravedad de esta oliguria, los pacientes pueden desarrollar azotemia. Además, esta lesão glomerular provocará proteinúria. E aqui lo que veremos é que a proteinúria não suele estar em rangos nefróticos, por lo que os pacientes têm proteinúria, pero não chega a ser uma proteinúria massiva que podemos ver em la síndrome nefrótica. Também podemos ter piúria e hematúria. Entonces, aquí tenemos las manifestaciones que vemos en nuestros pacientes, las más comunes, que son proteinuria, hipertensión, edema, oliguria e hematúria. Abramos aqui um parêntese para falar um pouco mais sobre a hematúria. Quando hablamos de hematúria em nossos pacientes, necessitamos saber três coisas. Esta hematúria pode ser macroscópica e microscópica. O que isso significa? É como disse o nome. Quando estamos ante uma hematúria macroscópica, é essa hematúria que vemos na presença da urina, que tem seu color cambiado, mais escuro. A hematúria microscópica, por outro lado, é o que veremos apenas em el exame de urina, para detectar a presença de glóbulos rojos, como podemos ver em esta imagem. Además, temos que recordar que estamos ante uma hematúria de origem glomerular, por lo que estes pacientes podem ter o que se denomina dismorfismo eritrocitário. E que é o dismorfismo eritrocitário? São eritrocitos deformados e fragmentados, porque quando o eritrocito passa por la hendidura de filtração, pode sofrer la deformação. Então, podemos ter a presença deste dimorfismo eritrocitário, como podemos ver em esta imagem. Además, teremos a formação de cilindros hemáticos, que são estes glóbulos rojos agrupados em formação cilíndrica. Seguimos as apresentações clínicas. Bem, as apresentações clínicas dessas enfermidades já foram citadas, pero vamos revisar uma vez mais para aclarar. As apresentações clínicas de um síndrome nefrítico típico são hematúria, hipertensão, edema, oliguria e deterioro da função renal. O intervalo entre a infecção
la nefrite es de 2 a 3 semanas en los casos que siguen una faringoamigdalitis y de un mes en los casos de una piodermitis. La evolução generalmente é benigna, dificilmente evoluciona a uma cronicidade e constitui um síndrome que se resolve em forma transitória, derrando imunidade, sendo raro em outros episódios. Diagnóstico. O diagnóstico se basa em antecedentes de infecção por Streptococcus beta hemolíticos em la faringe, 1 a 3 semanas ou em la piel. El retraso del diagnóstico es habitual en los casos en que hay la hematuria microscópica y en los casos en que no se tiene claro el antecedente de infección por Streptococcus beta hemolíticos. Son excepcionales los casos en que se necesita un diagnóstico por biopsia renal. Diagnóstico diferencial. Se realiza com todas as possíveis causas de síndrome nefrítica. La glomerulonefritis membrano-proliferativa, nefropatia IgA, glomerulonefrite posto-infecciosa, secundária a outros agentes e enfermidades sistêmicas. Vamos agora aos exames complementares. Análise de urina. Análises de urina se pedem generalmente para identificação de hematuria microscópica, como já foi mencionado um pouco atrás. Cultivo. Solo 25% de los pacientes tendrán presentes el Streptococcus beta hemolítico en la faringe ou en la pele. Temos também a biopsia renal, que já foi mencionado que não é muito habitual. Serologia. Os títulos elevados de anticorpos contra os produtos extracelulares do Streptococcus evidenciam uma infecção. Agora vamos ao tratamento. Vamos enumerar aqui algumas formas de tratamento. Primeiro, deixar o paciente em dieta absoluta nas primeiras horas do ingresso. Segundo, se existe oligonúria, estão indicados os diuréticos de asa. 3. Uma dose de furosemida de 1 mg por quilo, com no máximo 40 mg. 4. Se detecta o Streptococcus beta hemolítico, se deve tratar para erradicá-lo de la faringe. 5. Restrição de líquidos e sólido. E 6. Se há hipercalemia, se utilizarão as restrições de potássio de la dieta. Prevenção. A disponibilidade de uma vacuna para os Streptococcus beta hemolíticos seriam desejáveis para prevenir a enfermidade invasiva e as complicações no suporativas. Presumivelmente, uma vacuna que erradicaria todos os Streptococcus do grupo A também eliminaria o Streptococcus beta hemolítico. Atualmente se dispone a vacuna 26 valente para a maioria das cepas reumatogênicas, pero não inclui as nefrogênicas. A prevenção nos países em via de desenvolvimento se segue basando em medidas de saúde pública. Estas aqui são as referências que eu utilizei para fazer este vídeo. Se você gosta, pode entrar e lá vai ter mais informações, caso necessite. Muitas graças a todos. Que les vaya bem.